Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa proposta, olha, uma proposta bem ousada, de trazer uma teologia clara, bem estruturadinha, para a Umbanda, que é uma das religiões com a cara do Brasil, né? É uma verdadeira jornada para tentar transformar um universo que é super complexo em um sistema que faz sentido, que é coeso. E para a gente começar, nada melhor do que ouvir o próprio autor que a gente está analisando, o Rubens Saraceni. Ele mesmo define o desafio central, sabe? A identidade da Umbanda, que historicamente sempre foi muito fragmentada. E essa imagem que ele usa de uma colcha de retalhos, ela é perfeita. É o nosso ponto de partida para entender por que existia essa necessidade de uma nova organização. Bom, vamos entender melhor esse problema da colcha de retalhos. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa falta de uma doutrina única gerava muita confusão. E isso acontecia principalmente com um dos conceitos mais importantes da religião, as famosas 7 linhas da Umbanda. Afinal, o que elas são exatamente? Pois é, a resposta nunca foi simples. E essa linha do tempo aqui, nossa, ela mostra perfeitamente o tamanho da confusão doutrinária. Dá uma olhada nisso. Em menos de 20 anos, a definição das 7 linhas, que deveria ser um pilar da religião, muda completamente. Nomes entram, nomes saem, a ordem muda. Isso mostra uma religião que estava, de fato, se procurando, com cada autor tentando colocar sua própria visão como a correta. E é exatamente no meio dessa confusão toda que entra a proposta do Saraceni. Ele não propõe só um ajuste, não. Ele propõe uma teogonia completa. Um sistema pensado para costurar todos aqueles retalhos soltos e criar finalmente um tecido coerente, com uma identidade própria. Certo. E por onde esse sistema todo começa? Bom, pelo alicerce, pela base de tudo. Ele estabelece um fundamento monoteísta bem claro. A ideia aqui é afastar a Umbanda daquela visão de um panteão com vários deuses separados e focar em uma única fonte criadora, um começo único. Então, o ponto crucial é esse aqui. Olorum é definido como a fonte única de absolutamente toda a divindade. Ele não é um deus entre outros, não. Ele é o criador incriado. O que isso significa? Significa que todos os orixás, todas as forças divinas, na verdade são manifestações das qualidades do próprio Olorum. E isso muda tudo. Ok, com essa base monoteísta estabelecida, Saraceni revela o princípio que vai organizar o sistema inteiro. E para isso, ele pega justamente aquele conceito mais confuso de todos, as 7 linhas, e dá uma repaginada completa. Ele redefine tudo de uma forma totalmente nova. E aqui está a grande virada de chave, a grande mudança de paradigma. As 7 linhas de Umbanda deixam de ser uma lista de 7 orixás e passam a ser princípios universais, qualidades divinas. Pensa assim, é como se a luz branca passasse por um prisma e se dividisse em 7 cores. Olorum é a luz branca, a fonte de tudo. E as 7 linhas são as cores, o espectro das suas qualidades. E que qualidades são essas? Bom, são 7. As 7 qualidades fundamentais que formam a base das 7 linhas nessa teogonia. São elas: a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração. Percebe? São conceitos universais, pilares que sustentam não só a criação, mas toda a jornada espiritual. Tá, legal. 7 linhas são 7 princípios. Mas e os orixás que todo mundo conhece? Cadê Ogum, Iemanjá, Xangô? Onde eles entram nessa história? É a partir daqui que o sistema se expande e revela uma simetria, olha, fascinante. A chave para entender isso é a bipolaridade. Cada uma daquelas 7 radiações, como a fé ou a justiça, se manifesta em 2 polos. A gente tem um polo positivo, que irradia essa energia, e um polo negativo, que na verdade não é ruim, ele absorve, ele concentra essa energia. Isso cria um equilíbrio perfeito, sabe? Uma verdadeira dança de forças que se complementam. E o resultado? 14 orixás principais. E essa tabela aqui organiza tudo de um jeito bem visual. Fica fácil de entender como cada irradiação se desdobra. Vamos pegar a fé, por exemplo? No polo positivo, que irradia, a gente tem o Oxalá. No polo negativo, que absorve, temos o Iá-Tempo. Ou a lei, Ogum está lá no polo positivo, irradiando a ordem, enquanto Yansan está no negativo, absorvendo o caos e direcionando as coisas. É um sistema, nossa, muito elegante, simétrico e completo.
É claro que criar um sistema assim, tão fechadinho, tão bem definido, não ia acontecer sem mexer em algumas tradições bem antigas. O Saraceni não está só organizando, ele está ativamente reinterpretando. E nas palavras dele mesmo, ele está cometendo uma heresia. E essa pergunta é para provocar mesmo, usando a linguagem do próprio autor. Mas até que ponto essa proposta é radical? Pensa bem, ao criar essa ordem, ele está desafiando conceitos que foram aceitos por muito tempo, sem muito questionamento, dentro do universo afro-brasileiro. E talvez o exemplo mais claro dessa inovação toda esteja aqui. Tradicionalmente, Oiá e Yansan são vistas muitas vezes como a mesma divindade, ou pelo menos aspectos uma da outra. Já na teogonia do Saraceni, não. Elas são separadas e mais, ganham a companhia de Egunitá. Agora são 3 orixás femininas, distintas, cada uma regendo um campo de força totalmente diferente. Oiá, tempo na fé, Yansan, na lei, e Egunitá, na justiça. É uma reorganização teológica bem profunda. E essa citação dele é muito poderosa. Ela resume perfeitamente qual era a intenção e o espírito do trabalho. Ele se coloca como inovador, pioneiro e herege. Sim, um herege disposto a quebrar paradigmas para, na visão dele, fortalecer a religião, dar um fundamento lógico único para ela. Então, a gente chega na pergunta: por que todo esse esforço? Para que criar um sistema tão detalhado assim? A resposta, no fundo, está na busca da Umbanda por uma identidade que seja só dela, por uma voz teológica que seja unicamente sua. Então, vamos recapitular a jornada. A gente saiu de uma colcha de retalhos e chegou numa teologia bem estruturada. O ponto de partida é um criador único, Olorum. A partir dele, as 7 linhas não são mais uma lista de santos, mas sim princípios universais. E esses princípios se desdobram em 14 orixás num sistema equilibrado. O resultado final de tudo isso é dar para a Umbanda uma identidade teológica única, que se diferencia de suas outras influências. E, para fechar, fica essa reflexão. O trabalho do Saraceni, não importa se a gente considera uma evolução ou uma heresia, levanta uma questão muito maior. Como é que uma fé antiga se redefine para uma nova era? Como as religiões se adaptam, se organizam e se definem para continuarem fazendo sentido no mundo? É uma pergunta que vai muito além da Umbanda, né? Ela ecoa na história de muitas e muitas fés pelo mundo afora.